Atos capítulo 10, versículo 30. Está escrito assim: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Feche os seus olhos por um instante, peça para Deus falar com você, enquanto nós cantamos essa canção. Traiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não
atraído pela presença de Deus. Pela tua presença, não me Ele te chamou essa noite. sem a tua presença. A presença dele deve trazer algo em você. Tua presença, não me deixo sem a tua. Você não vai ficar sem. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Vai começar a queimar no teu coração. Dela dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu. Você que foi um atraído dia pela com glória presença de vale Deus. mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. A glória Meu de Deus. coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Comece a atrair a presença de Deus na tua vida nessa noite. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Há uma presença de Deus nessa noite sobre este lugar, É a sobre este tua ambiente. presença. Você foi atraído pela presença de Tua Deus. presença. Essa presença mudou a tua vida. A tua presença. Essa presença tem que fazer a diferença na tua vida. Esse texto que eu li está contando sobre a conversão, sobre a maneira que Deus trouxe na vida de Cornélio a revelação da glória, a revelação da presença. Se você não leu o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você deve ler. Eu falei aqui na quarta-feira um pedacinho do capítulo 9. E hoje o missionário estava dizendo aqui a respeito do capítulo 8. E se eu ler o capítulo 7 e o capítulo 6, eu vou ver como Estevão morreu no capítulo 7 apedrejado. E no capítulo 6 como a casa tremeu enquanto eles oravam. São manifestações sobrenaturais de Deus que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos. E eu vi o pastor Humberto dizendo: nós estamos iniciando uma semana de oração. Nós estamos abrindo hoje com o tema de missões, algo que Deus está movendo neste lugar. E eu quero aqui trazer você a esse entendimento a respeito do que Deus está falando nesse texto. A primeira informação que eu tenho nesse texto é que Cornélio já era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Cornélio, embora tivesse uma posição dentro da corte romana, embora ele tivesse um cargo de centurião, e na Bíblia não tem como você dizer Cornélio sem falar que ele era centurião e romano, ou centurião da corte chamada italiana. Que significa isso? Ele era uma autoridade
dentro do governo romano. Mesmo ele não sendo judeu, ele era um homem temente a Deus, porque naquela época Deus tinha um conceito de regional ou pertencente a um determinado povo. Não existia Deus de toda a terra, não existia Deus de todos os países, de todas as nações, de todos os povos, porque a crença na religião daquela época admitia que cada país, cada povo tinha seu Deus. Então havia os deuses do Egito, havia os deuses da Síria, havia os deuses dos filisteus, mas todos os deuses que haviam na época, que eram cultuados por outros povos, tiveram algum tipo de confronto com Deus, o Deus de Israel. E então todos reconheceram, todos os povos reconheceram que só o Senhor é Deus. Quando você lê na Bíblia, cada manifestação de Deus foi com o intuito de que todos soubessem que Ele era Deus. E aqui nesse texto não é diferente. Nós vemos um homem romano e ele adotou hábitos na vida dele de fazer oração igual os judeus faziam. E haviam pelo menos 3 horários de oração, e ele estava seguindo os horários de oração. Assim como Daniel estava em terra estranha, e lá ele conseguiu orar 3 vezes por dia, nós temos aqui Cornélio, que era um estrangeiro, orando ao Senhor pelo menos 3 vezes por dia. O texto não vai dizer que ele estava orando as 3 vezes, mas vai dizer que na hora nona, que era às 3 da tarde, ele estava fazendo a sua oração, e ele tinha no mínimo uma disciplina de oração. Estou falando aqui de um homem estrangeiro, que não era israelita, que não era judeu, mas ele tinha disciplina de oração. Quantos de nós, evangélicos, cristãos, batistas ou de outras denominações, não temos uma disciplina de oração? Mas aqui está um homem estrangeiro, romano, um homem que tinha um cargo dentro da corte romana, de centurião, e ele estava fazendo as suas orações, e ele seguia certinho as suas orações, e ele sabia que somente a oração não era suficiente. Então ele começa a dar esmola, ele começa a ajudar famílias necessitadas. O capítulo 10 de Atos inicia falando que ele era um homem, embora fosse centurião romano, ele também dava esmolas, porque ele era piedoso e temente a Deus. Ser piedoso significa alguém que tem disciplina, que pratica piedade. Alguém que seja pio é alguém que tenha disciplina religiosa. Nós conhecemos, e muitos de nós temos até parentes que fazem parte de outras religiões, de matrizes africanas, e até mesmo eles sabem o quanto é necessário ser piedoso dentro do regulamento da sua religião. Ele sabe o quanto é necessário ter reverência, respeito dentro da sua religião. Nós conhecemos pessoas que são católicas, e quando você fala de católico, às vezes você precisa perguntar: você é praticante ou não praticante? Porque o católico praticante, ele segue determinadas regras, ele segue determinadas disciplinas, e ele segue todas as disciplinas regularmente, e ele tem o seu horário de fazer a novena, de fazer as orações, de rezar
de acender a vela, de ir na missa, mas ele é praticante. Na história do mundo, nós também ouvimos falar a respeito do povo árabe, do povo muçulmano. No Islã, nós sabemos que existem muitas outras religiões pelo mundo afora, e todos eles têm a sua disciplina, todos eles têm os seus regulamentos, e eles seguem. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que Cornélio era um centurião romano, e ele, sendo um centurião romano, ele tinha uma obrigação dentro do seu cargo, dentro da sua posição. Mas a sua posição dentro do governo romano não o impedia de, na hora das orações, fazer a oração. A sua posição não o impedia de, na hora que ele tivesse que dar uma esmola e ajudar alguém necessitado, a sua religião não o impedia. E ele tinha como prática fazer esmolas e oração, porque oração sem ação não funciona. Você precisa ter alguma ação, e você ter ação, fazer e praticar a caridade sem fazer oração, é apenas uma obra social, mas também não funciona. Mas quando você mistura a tua oração com a prática da ação, quando você entrega a sua esmola, quando você ajuda alguém, quando você estende a mão, praticando o que Jesus ensinou, repartir o pão com quem está faminto. Eu pergunto, alguém aqui nessa semana repartiu o pão com alguém? Cobriu aquele que estava nu? Alguém aqui nessa semana cobriu a nudez de alguém? Aí a Bíblia fala: estive enfermo e foste ver-me. Será que alguém aqui nessa semana visitou alguém no hospital? Aí a Bíblia ainda fala: desse de beber aquele que estava sedento, ou pão para aquele que estivesse faminto, ou acolheste em sua casa o desabrigado. Talvez eu e você não fizemos isso essa semana, porque talvez você tenha visitado os encarcerados, e a Bíblia fala que qualquer um que fizer a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Deus tem ensinado a nós que nós devemos praticar as obras sociais, sim, mas nós temos que fazer isso com oração. Então Cornélio fez essa mistura. Ele orou e ele praticou obra social, ele praticou caridade e ele orou. Só tinha que acontecer uma coisa: ele recebeu uma revelação de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que se você já está em ação, se você já está em oração, você está atraindo a presença de Deus para a tua vida, você está chamando a atenção dele para aquilo que você está fazendo. E um anjo do Senhor, na hora da oração, visitou Cornélio. Aqui eu preciso dizer para você que o anjo não veio falar com ele na hora que ele estava distribuindo cesta básica. Eu preciso dizer para você que o anjo não veio visitá-lo na hora que ele estava dando esmola. Tem alguém comigo aqui? Você está entendendo que ele não teve a visão na hora que estava praticando as obras sociais?
mas ele teve uma visão na hora da oração, na hora nona, na hora da comunhão, na hora do encontro com Deus, na hora de entrar no lugar secreto. Quando você vai ao lugar secreto, a Bíblia fala: entra no teu quarto, e no lugar secreto você vai falar com Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então você precisa entrar no secreto, não para você falar, mas para ser visto por Deus. Nessa noite eu profetizo que há um povo nessa igreja que tem entrado no lugar secreto para ser visto por Deus. E se você entrar no lugar secreto durante a semana de oração, você será visto por Deus. E eu aprendo algo com isso. Aquilo que você faz lá na tua casa é o que atrai a presença de Deus para a tua vida. Aquilo que você faz lá na tua casa é o que determina o quanto Deus te vê. A revelação que Cornélio recebeu trouxe resposta de oração para ele. Fale para quem está do teu lado: Deus tem resposta para a tua oração nessa noite. Fale de novo: Deus vai responder a tua oração essa noite. O que o anjo disse para Cornélio? Cornélio, Deus tem visto o que você tem feito, as tuas esmolas. Aqui eu não quero que você pense em esmola como alguém que dá umas moedinhas. A Bíblia fala que ele ajudava famílias necessitadas. Ele era do tipo que ia lá, construía a casa da pessoa, reformava a casa toda. Ele era lá aquela pessoa que ia no supermercado, se houvesse um mercado como nós temos hoje, enchia sacolinhas e levava aquela compra para a pessoa, porque a Bíblia fala que ele ajudava as famílias necessitadas, porque ele era um homem de autoridade romana, ele era um homem que tinha uma posição no governo romano, ele morava de frente para o mar, ele estava em Cesareia. Se você não conhece Cesareia Marítima, eu vou te dizer, era a casa onde estavam os governantes romanos que estavam em Israel. Era ali que eles ficavam, um lugar lindo, maravilhoso. Hoje as ruínas de Cesareia são usadas para fazer casamentos. É um lugar muito chique, muito caro de se alugar para fazer eventos. Mas lá no Oriente Médio existia algo que marca aquele lugar. Havia um homem que morava naquele lugar. Ele tinha posição, governo, dentro do governo romano, mas ele era piedoso e temente a Deus. Eu não sei o que aconteceu na vida dele, que ele conheceu Jesus. Eu não sei o que aconteceu com Cornélio, quem falou de Jesus para ele, quem evangelizou ele, eu não sei. A Bíblia não nos relata a respeito disso, mas eu sei que Jesus aqui no livro de Atos já tinha subido e ele continuava praticando esmolas, dando esmolas, ajudando famílias. Ele ainda continuava sendo piedoso e temendo ao Senhor. Quando Deus olha e fala assim: alguém precisa ver o que meu filho está fazendo. Fale para quem está do teu lado aí: você não precisa. Fale com fé: você não precisa ser visto por homens, mas ser visto por Deus. Sabe o que aconteceu? O anjo deu para ele uma direção. Fala comigo: uma direção. Ele tinha que mandar chamar Pedro.
Às vezes nós recebemos direção da parte de Deus e nós não seguimos. Às vezes Deus fala conosco muitas coisas, nós esquecemos boa parte delas, talvez guardamos a parte que nos interessa e descartamos o resto. A direção que o anjo deu para Cornélio foi: manda chamar Pedro. Ele tem a resposta que você está perguntando. A resposta para essa pergunta que você está fazendo está com Pedro. Muitos de nós fazemos aquilo que nós aprendemos, fluímos, movemos, ajudamos naquilo que a igreja já tem, aquilo que a gente sabe fazer. Mas chega um momento que a gente quer mais, a gente quer ir além. A gente quer receber mais de Deus. A gente quer ver Deus mover muito mais. Chega um momento que a gente quer ir além. Chega um momento que a gente quer ter novas experiências com Deus. Chega um momento que aquilo que nós recebemos não é o suficiente para nos levar adiante. Que toda informação, que todo combustível que você já colocou, todo conhecimento que você já tem, já recebeu, não é suficiente para você continuar crendo, continuar praticando, continuar vivendo, e você se sente limitado. Deus olhou para Cornélio e viu que Cornélio queria muito mais do que dar esmola e fazer oração. Existe um povo aqui nessa noite que no seu coração está ardendo, que você quer ser muito mais, fazer muito mais do que o que você já está fazendo. Você vê o pastor Humberto clamar, falar: estamos entrando numa semana de oração para ver milagre. Ai, pastor, eu nunca vi milagre. Eu só vi milagre na vida dos outros, eu nunca vi na minha. E quando alguém conta um testemunho de que Deus moveu, você fica assim admirado e fala assim: como eu queria que fosse comigo também. Como eu queria ter esta fé. Como eu queria fluir mais, mover mais, entender mais, ter mais autoridade, mais conhecimento no nome de Jesus. Orar e ter resposta de oração. Receber uma revelação. Como que é isso que Deus fala com você? Como que é isso que você ouve a voz de Deus? Ah, como eu queria elevar o nível e ter uma chave espiritual, para quando eu abrir uma porta que está fechada, Deus abençoar de tal forma que se cumpra a palavra de Mateus que diz: dar-te-ei as chaves do reino, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ah, como eu queria ter um celular para falar com Deus e discasse o número, chamasse no WhatsApp dele. Conhece alguém que tem?
Ora por mim, se você tem um celular para falar com Deus e pedir as coisas para Ele, porque parece que tem gente que pede e recebe mais rápido do que outras pessoas que ficam pedindo. Parece que ele só visualiza a mensagem e não responde. Engraçado, né? Aí tem alguém que ora e Deus responde. Quando Deus olhou para Cornélio, viu que Cornélio estava clamando por algo mais. Fale para quem está perto de você, se você está clamando por algo mais de Deus, Deus vai te dar a direção. E aqui eu entendo o que Deus fez. Quando Deus falou para Cornélio, manda chamar Pedro, ele estava dando uma direção, mas Deus tinha que avisar para Pedro. Se você fosse Pedro, você iria ou não? Deus sabia que Pedro não iria, porque para Pedro, como judeu, não era correto entrar na casa de um romano, de um centurião, entrar na casa de um estrangeiro e oferecer para ele a palavra de Deus, o dom de Deus, o Espírito Santo, a pregação do Evangelho. Não era correto para Pedro evangelizar um centurião romano, porque para Pedro tinha dois problemas. Jesus tinha vindo apenas para os judeus, e os judeus eram um povo ciumento que não aceitava repartir. Nesses dias que eu estou aqui na Bahia, eu ouvi muito essa frase, que o povo baiano é um povo acolhedor. Mas eu também ouvi que o povo baiano tem orgulho da sua cultura, da sua comida, das suas festas, que o povo baiano não passa frio como nós passamos lá no sul. E eu entendi que o povo baiano é um povo abençoado e privilegiado por Deus, porque você tem aqui a oportunidade que Deus deu para você. Se o povo é tão aberto para ser acolhedor, por que nós vamos ser como Pedro e não aceitar repartir o Evangelho? Aí eu entendi por quê. Na ministração de pastor Humberto, a pessoa vira crente, se é que crente se vira, se converte, ao invés de ir para o meio da família e fazer um culto na casa de Cornélio, Pedro tomou a decisão de que Cornélio não tinha direito de ouvir. Se quiser, vem na igreja. Tem alguém me entendendo? Se quiser, aceita o meu convite e vai lá na igreja para ouvir o pastor pregar. Se quiser, vai participar do culto que já está marcado, semana de oração, você vai lá.
Mas Deus foi específico com Cornélio e falou: chama Pedro para ele vir aqui na tua casa. Deus é especialista em desconstruir conceitos e preconceitos. Deus é especialista em desfazer paradigmas. Talvez você já tem na sua mente o jeito que Deus vai fazer para salvar a sua família. E isso pode ser um problema. A tua imaginação passa a ser uma fantasia do jeito que você pensa que Deus tem que agir para fazer um milagre. Porque Deus faz como quer, da forma como Ele bem quer fazer. E Ele determinou que Pedro tinha que ir na casa de Cornélio. Eu quero que você preste atenção quem era Pedro. Você já sabe que Pedro cortou a orelha, negou Jesus, não sabe? Não sabe? Pedro era extremamente religioso. E Deus precisou falar com Pedro que era para ir na casa de Cornélio. Pedro vinha de uma sequência de milagres. No final do capítulo 9, ele vinha de evangelização, mover a cura de Enéas, que era um paralítico. Pedro estava arrebentando no seu ministério. Um paralítico, 8 anos na cama, ele chegou lá e falou: fica de pé, e o homem ficou curado. E a fama dele correu na cidade. Aí ele sai daquela cidade, vai para outra cidade, morre. Uma mulher chamada Dorcas, que era costureira, fazia vestidos. Na hora mandam chamar Pedro, porque sabia que Pedro estava na proximidade. Pedro entra na casa e vai lá e fala para a mulher: mulher, te ordeno, levanta. E a mulher ressuscitou. E ficou todo mundo. Você imagina o que é uma pessoa conseguir ressuscitar um morto? Pedro estava apavorando no ministério dele. E de repente Deus deu uma direção para Cornélio mandar chamar Pedro. E agora Deus arrumou um problema. Por que Deus arrumou um problema? Porque Deus tinha que convencer Pedro a ir. E para Deus convencer Pedro a ir, você já viu as pessoas que não entendem quando você fala, você tem que desenhar? Tem alguém aqui assim? Lá em São Paulo tem alguns. Você explica, a pessoa não entende, aí você vai fazer um desenho. Aí talvez a pessoa vai entender. Deus mostrou uma visão para Pedro do lençol. E ele olhou aquele lençol, viu que tinha um monte de coisa impura. E Deus falou: mata e come. Ele falou: imagina, tá doido? Isso é um teste. Eu jamais coloquei coisa imunda na minha boca. Sou crente, tá amarrado. A visão repetiu, aconteceu de novo. Aí Pedro falou: devo estar com um problema, porque eu estou com fome. O texto fala que ele chegou na casa, ele estava com fome. Ele está em Jope, na casa de um homem chamado Simão, curtidor, que trabalhava com couro. Enquanto estavam preparando a comida, o que tem para comer? Já viu o crente quando termina o culto, né? Ele tinha ressuscitado um morto. Ele tinha curado um paralítico de 8 anos na cama. Ele chega com o estômago nas costas, varado de fome. E alguém vai preparar a comida. Enquanto isso ele sobe no eirado para orar. Eu vou ficar aqui orando. E ele tem a visão. Essa visão aconteceu justamente na hora que ele estava com fome. E a Bíblia fala que ele teve uma êxtase. E naquela hora que ele teve a visão, uma vez, 2 vezes, ele falou: estou com fome.
vem aquele cheirinho de comida que estão fazendo lá embaixo, aí você começa a sentir aquele cheiro, e aí você vai dando aquela fome. E quando acontece a terceira vez, ele falou assim: que isso, Deus, está me confundindo? Pode vir 50 vezes, eu vou dizer não. Aqui ó, estou em oração. Você ouviu Enéas? Enéas é aquele rapaz que estava paralítico 8 anos, e através do meu ministério ele voltou a andar. Dorcas, a costureira, tinha morrido. Ainda bem que eu estava por perto. O senhor acha que agora eu vou cair nessa do lençol de colocar coisa impura na minha boca? Se ele se lembrasse que Jesus falou sobre comida, que não é o que contamina o homem, mas é o que? Porque o que sai da boca vem do... É isso que contamina o homem. Mas agora ele vai ensinar para Deus. Quantos de nós queremos ensinar para Deus? Quando ele está dando uma visão para você, uma direção para você, ele está tentando te convencer. Aí Deus falou comigo nesse texto, que para Cornélio, o centurião romano, o estrangeiro, o piedoso, que dava esmolas, que ajudava as famílias e que fazia as orações, mesmo sem ser judeu, ele era temente a Deus e ele era piedoso. Deus deu para ele uma visão só, uma revelação só, uma palavra só, uma vez só. Repita comigo, quantas vezes? Uma vez. Deus falou para Cornélio uma vez, e Cornélio prontamente obedeceu, mandou chamar Pedro. Agora para Pedro, Deus mostrou 3 vezes o lençol, e ainda arrumou, foi uma confusão, que ele começou a discutir com Deus. Vai ensinar para Deus como é que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer. Eu estou pregando aqui para pessoas que receberam direção de Deus, receberam palavra de Deus, não foi uma nem 2 vezes. Estou falando de pelo menos 3 vezes Deus falou com Pedro. E Pedro mesmo assim decidiu discutir com Deus. Às vezes nós achamos que somos melhor do que Cornélio. Quando Deus fala algo com a gente, você fala assim: ah, agora eu vou dar trabalho para Deus. Será que tem alguém aqui me ouvindo nessa noite que está dando trabalho para Deus? Pastor, eu não sou. Quantas vezes Deus já deu sonho para você? Quantas vezes Deus já colocou o nome de alguém no seu coração e falou: vai lá. Você não teve coragem nem de mandar um áudio. Ai, estou preocupado com aquele irmão, estou preocupado com aquele meu amigo, não sei porquê, me deu um aperto aqui no coração. Nem um áudio você teve coragem de mandar. Pega o seu celular e manda um áudio, manda um SMS, manda uma mensagem, manda uma oração, manda... nem que seja esses versículos que você recebe aí toda vez, mas manda alguma coisa, porque Deus está colocando no seu coração. Tem gente recebendo direção de Deus, mas fica parado, não se move. Ainda tem gente recebendo direção de Deus e achando que Deus quer discutir. Deus está querendo bater boca comigo. Eu vou ensinar para Deus que eu não posso comer coisas impuras. Na terceira vez Deus disse para Pedro: não torne imundo o que eu purifiquei.
quando você recebe uma direção de Deus, você tinha que fazer só o que Ele mandou você fazer. Mata e come. Acabou. Entendeu a mensagem? Entendi. Mas para Pedro precisou acontecer 1, 2, 3 vezes. E se você ler na Bíblia, você vai ver que ele não entendeu. E ele ficou perguntando: o que será que significa isso? Será que foi um teste? E sabe o que aconteceu? Ele não tinha entendido ainda. E chegaram os homens que foram buscar ele. Eu quero concluir dizendo algo a você sobre isso. Às vezes você vai ter que ir sem entender, porque Deus não vai te explicar tudo, porque Deus já te falou 3 vezes, você não entendeu, infeliz. Se Ele falar 10 eu entendo. Entende nada, você vai querer discutir, bater boca, ensinar para Ele como é que se governa. Tem algo de errado acontecendo conosco. Sabe por quê? Por que será que Deus teve que convencer Pedro? E com Cornélio simplesmente falou uma só vez e Cornélio já obedeceu. Alguém sabe por quê? O texto que eu li. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele não tinha entendido nada. E ele chega falando: vocês sabem que é errado para um judeu entrar na casa de um romano. Eu nem ia vir, mas Deus mostrou para mim lá uma visão, eu não entendi, mas aí o Espírito Santo falou: chegou 2 homens aí, vai com eles. E eu vim, mas não entendi. Eu estou aqui, mas nem sei direito por que eu estou aqui. Parece alguém que você conhece, né? Vai fazer a visita, meu irmão. Chega lá, você fala justamente isso: olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou eu vir até aqui. O mínimo que você pode fazer é uma oração. O máximo é você ser usado por Deus para ser resposta de oração na vida de alguém, porque você é a resposta. Você não entendeu ainda? Você é a resposta da oração do Cornélio. Cornélio nem sabia se existia o tal do Pedro, se existia a tal da casa beira-mar, uma casa beira-mar de Simão Curtidor. A verdade é que Cornélio andou pela revelação, mesmo sem ser crente, enquanto Pedro recebeu a revelação e quis discutir. Teologicamente está errado, Deus, o Senhor está errado, o Senhor está indo contra a teologia, porque o Senhor não pode fazer essas coisas. Quem somos nós para discutir com Deus? Será que tem alguém aqui hoje que seria como Pedro? Você tem coragem de discutir com Deus e falar para Ele que Ele está errado? Vou perguntar diferente: tem alguém aqui entre nós que tem coragem de ensinar para Deus como é que Ele deve fazer? Eu vou perguntar: será que nessa noite tem alguém que já teve uma visão, 2 visões, 3 visões, mas ainda assim não a entendeu? Pastor, esse sou eu. Já tive sonho, Deus já falou através da palavra, aconteceram algumas coisas, eu não entendi nada. Isaías 42 para você. É só você ler o que está escrito lá. Tu vês muita coisa, mas não observa. Quem é cego como meu amigo a quem eu escolhi? Ou seja, Deus escolhe pessoas que são cegas e surdas. Em outras palavras,
Deus escolhe pessoas que não são, para confundir aquelas que são. E é por isso que Deus te escolheu. E é por isso que você está tendo sonho. É por isso que você está tendo revelação. É por isso que Deus está colocando alguém no teu coração, que você precisa orar, que você precisa buscar. O pastor falou, traga um visitante. Aí você até pensou em trazer, mas se você não mandar o convite, a pessoa não vem. Cornélio precisou chamar Pedro, e Deus estava tentando convencer Pedro aí. Eu pergunto, será que nessa noite você é Pedro, que precisa ser convencido por Deus? Ou você é Cornélio, que ouve e atende prontamente? Ou você é Pedro, que precisa explicação sobre tudo que Deus vai fazer, para depois você dizer para ele se aceita ir ou não? Ou você é como Cornélio, os céus estão abertos sobre este lugar, e nessa noite você tem a oportunidade de dizer sim para Deus. Você só tem que tomar uma decisão nessa noite. Os 2 últimos versículos que eu li, está escrito assim: então Pedro, verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Presta atenção nisso. Deus precisou usar Cornélio, um estrangeiro romano, para que Pedro aprendesse essa lição. Que Deus não faz. Que Deus não faz. Fale para quem está ao teu lado aí. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que que Pedro estava fazendo? Por que que nós fazemos? Por que que nós queremos escolher quem vai e quem não vai receber a palavra? E para você entender como Deus fez, depois você lê na sua casa, ele nem terminou de pregar, o Espírito Santo já veio sobre todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus não depende de você para batizar no Espírito. Deus não depende de você para derramar o Espírito Santo. E Deus poderia ter derramado o Espírito Santo na casa de Cornélio sem Pedro. Qualquer pessoa fica irritado de ter que falar 3 vezes, né, pastor Humberto? Você falar 3 vezes com uma pessoa, já fica irritado. E cai no buraco, você vê. Cair no buraco pode. Irmão Raimundo que o diga. Se você cair em um buraco, eu estou brincando para vocês entenderem isso. O pastor Humberto perdoa. Cair em 2, ele releva. Mas se você cair em 3, depois você pergunta para ele o que acontece. Deus falou com Pedro 3 vezes e Pedro não entendeu. Será que nessa noite tem alguém que está ouvindo Deus falar e não está entendendo? Eu quero convidar você a se colocar de pé. A Bíblia diz que Pedro nem terminou de pregar
e Deus derramou o Espírito Santo sobre todos. E se você for ler o capítulo 11, você vai ver a confusão que foi por causa disso. Porque os judeus ficaram sabendo que Pedro tinha orado na casa de Cornélio. A notícia correu. E Pedro, quando chegou em Jerusalém, teve que dar explicação. Que história é essa de você sair pregando para os romanos agora? E mais, quem mandou você batizar eles com o Espírito Santo? Aí Pedro começa a contar, não foi eu vi o lençol, não entendi direito aquele lance do lençol. Deus veio falar comigo numa linguagem que eu não estava entendendo. Como assim? Lençol, coisa impura. Às vezes você vai dar um toque para o teu irmão e você faz assim, ó. Aí seu irmão não entende o que você está fazendo aí. Não entende, você já viu pessoa assim? Pedro começa a se explicar agora, falando assim, ó, olha, Deus mostrou um lance do lençol, não entendi direito. Aí chegou 3 homens na casa, Deus falou, vai com eles. Eu fui, cheguei lá, tinha lá Cornélio, um centurião romano, a casa do homem lá em Cesareia, vocês tinham que ver. E de repente ele me falou que ele estava orando, ele viu um anjo. Deus mostrou para ele, e mandou eu ir lá, ele mandou me chamar. Ele simplesmente recebeu uma revelação e mandou me chamar. E quando eu cheguei lá, sabe o que eles disseram? Ele reuniu a família, ele chamou os vizinhos, ele transformou a casa dele num local de culto. Eu queria que eles viessem aqui na Igreja Nova Sinai, mas Deus mandou ele me chamar lá dentro da casa dele. E eu fui, mesmo sem entender. Mas agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, porque antes de eu terminar a pregação, o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam na casa. Eu não sei se aquelas pessoas já eram crentes, eu não sei se elas já eram batizadas nas águas, eu não sei se elas foram discipuladas, eu não sei o que elas estavam vivendo na vida delas, se elas estavam em pecado ou não. Eu nem sei se elas sabiam orar, eu não sei se elas fizeram a confissão de fé, mas eu só sei de uma coisa: é o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre nós no capítulo 2 de Atos, agora está descendo sobre os gentios também. Há uma promessa de Deus que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Pedro estava dizendo para a igreja de Jerusalém: nós perdemos o controle. Eu profetizo, pastor Humberto, que nessa igreja você vai perder esse controle, porque não haverá controle. Se você está orando por isso, é resposta da oração, mas a resposta da oração não acontece quando você manda um bilhetinho para a pessoa. A resposta da oração acontece quando você vai, obedece, mesmo sem entender, você atende o chamado. O pastor convocou para a semana de oração, mas há pessoas que, em vez de pensar assim, vou me programar essa semana para poder ir, já pensou assim: ai, que desculpa que eu vou dar para o pastor que eu vou faltar, que desculpa que eu vou dar para o pastor porque eu vou faltar, eu não estou com vontade de ir. Ei, por que quando você escuta uma chamada dessa, não te dá vontade de participar? Tem algo de errado. O fogo que estava queimando no coração de Cornélio não estava mais queimando no coração de Pedro, porque Pedro estava fazendo milagres e estava abafando. Pedro estava ressuscitando morto. Ele esqueceu que ele foi chamado para ser testemunha. Os milagres são consequência de quem é testemunha. Para poder ter milagre, você tem que dar testemunho. Eu quero orar liberando essa palavra nessa noite sobre essa igreja, que Deus vai levantar pessoas nesse lugar que dão testemunho, que atende a primeira vez que toca os telefones, você já atende.
que não deixa Deus chamando, visualiza a mensagem, mas não entende, não responde. Pessoas que estão ouvindo Deus falar, estão vendo sonhos e visões, mas não estão atendendo. São pessoas que estão prontas para discutir, mas existe Cornélio que está pronto para obedecer. Existe Cornélio que vai abrir a sua casa para se tornar um PGM. Existem pessoas que vai mandar chamar Pedro e vai falar assim: pastor, pode vir na minha casa. A minha casa está aberta para que haja um culto. E sabe o que Cornélio fez? Ele chamou a família e os vizinhos e os amigos. E quando Pedro chegou, ele falou assim: nós estamos prontos para ouvir e receber tudo o que o Senhor vai te usar nesta noite. Eu quero liberar essa palavra, que há pessoas aqui que vão abrir as suas casas, e mais do que isso, pessoas que vão parar de discutir com Deus e vão dizer: eis-me aqui. Eu estava vendo aquela menina que o pastor chamou de neta, que fez aniversário. Qual é o seu nome? Paula. A Paula me contou ontem que ela vai lá em Feira de Santana dar aula. Ela vai. Foi algum de vocês que mandou ela ir? Quem foi aqui? Foi algum de vocês que falou para ela: vai? Eu não sei para onde Deus vai mandar você ir, mas Deus mandou Pedro sair de Jope e ir para Cesareia. Nessa noite eu quero orar pelas pessoas que Deus está dando ordem, e que até hoje você estava discutindo com Deus. Mas eu estou falando algo muito sério. Eu vou voltar para São Paulo sabendo que eu fiz o que Deus me mandou fazer. Eu quero orar pelas pessoas, apenas pelas pessoas que decidiram ir mesmo sem entender. Decidiram que não vão ficar mais discutindo com Deus, que decidiram que vão se render completamente e vão obedecer. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Há um grupo de pessoas nesse lugar que Deus está mandando, Deus está falando, Deus está dizendo: vai. Eu vim aqui nessa noite somente por você. Aonde estão essas pessoas? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, pode vir. Pode sair. Pode vir. Mas só venha se Deus tem falado com você. Mesmo sem você entender. Ouço Deus me chamar.